Olá! Apresentamos nesse vídeo um pouco da história da formação profissional para o ofício das atividades pesqueiras aqui no município de Piúma e região. Formação esta oferecida no passado pela Escola de Pesca e no presente pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus Piúma. Banhado pelo Oceano Atlântico e com exuberantes belezas naturais, o município, que está localizado no litoral sul do Espírito Santo, a aproximadamente 96 quilômetros da cidade de Vitória, a capital do estado, possui 8 quilômetros de praias e tem uma rica história. Seu processo de ocupação remonta à época colonial, período em que as caravelas com o famoso padre José de Anchieta, considerado desde 2014 santo pela Igreja Católica, chegaram à região com a missão de explorar os recursos naturais existentes e de catequizar os índios que aqui habitavam. Não há certezas quanto à origem do nome Piúma. Uma das hipóteses é a de que se origina da língua tupi-guarani, significando possivelmente águas escuras. A pesca expressa a organização socioeconômica e cultural do município, que ocupa o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de peixes do Espírito Santo, fato que explica e justifica a oferta de formação profissional voltada para a cadeia produtiva pesqueira por meio do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, instituição que dá continuidade, mesmo que com perspectivas um pouco diferentes, ao legado da antiga escola de pesca que funcionou por cerca de 23 anos em Piúma. A Escola de Ensino Fundamental e de Pesca do município de Piúma, conhecida como Escopesca, foi criada pelo governo do Estado do Espírito Santo por meio da Portaria SE número 2283, de 6 de novembro de 1986, e naquele mesmo ano foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação através da Resolução número 88. Na escola, os alunos eram capacitados para atuar nas diversas etapas da cadeia produtiva pesqueira. O meio ambiente era a base dessa formação, para que ao saírem para o mundo do trabalho, tivessem uma atuação sustentável em sua prática profissional. A proposta pedagógica da escola era atender os filhos dos pescadores da região, que compreende os municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes. Tentando, com esse projeto pedagógico, fixar o aluno, manter o aluno na escola, uma vez que a escola de pesca apresentava disciplinas ligadas ao setor pesqueiro, que tinha tudo a ver com os alunos e com a família dos alunos que estudavam aqui. Os alunos tinham 7 disciplinas ligadas ao setor pesqueiro. Então aqui eles estudavam arte de pesca, mecânica naval, construção naval, tecnologia do pescado, legislação pesqueira, captura e navegação. Então são disciplinas voltadas para o setor pesqueiro. A Escopesca deu uma contribuição muito grande na região para o setor pesqueiro, porque o aluno que concluía a 8ª série na escola de pesca, ele saía com conhecimento básico dos diversos setores que compõem a atividade pesqueira, como, por exemplo, mexer no motor de barco, ver qual é a época do ano para capturar determinadas espécies, como confeccionar um espinhel, confeccionar uma rede para ser utilizado na captura do pescado. Então a contribuição da escola foi fundamental, porque o aluno ia para o mar já com conhecimento básico, ou tinha condições de oferecer o serviço dele para os entrepostos de pesca aqui da região, pois eles aprendiam também a operar uma máquina de gelo, aprendiam como navegar. Bem, uma experiência marcante foi que os alunos na escola de pesca tinham aula de natação dentro da aula de educação física. E num naufrágio que aconteceu no sul da Bahia, um aluno da escola ficou
durante toda a noite, abraçado com um outro pescador, aquecendo, né, para que ele não tivesse uma hipotermia, e pelo conhecimento que ele adquiriu nas aulas de natação, ele sobreviveu e deu condições a um companheiro dele sobreviver também nesse naufrágio. Eu entrei numa segunda fase da escola de pesca. Teve uma etapa anterior à minha, se eu não me engano ela era estadual e depois passou para municipal e até fechar. Eu peguei a fase que ela era municipal e, cara, era muito bom. Era muito bom a energia que tinha dentro daquela escola. Até hoje eu sou muito grato a ter feito parte da escola de pesca. Ali a gente iniciava 7h30 da manhã e ia até as 3h30 da tarde. A gente tinha as disciplinas, as bases, né, do ensino fundamental, português, matemática, biologia, e tinha outras disciplinas da área técnica, se dizer assim, navegação, construção naval, arte e pesca, tecnologia do pescado, várias outras disciplinas que motivavam a gente, que era sair daquela rotina de sala de aula mesmo. E eu tenho hoje vários amigos que estudaram na escola de pesca e são ótimos profissionais. A escola de pesca não só formava o aluno, né, o estudante, formava profissionais também. Então, isso me faz ser grato à escola de pesca até hoje. Então, eu sou uma das pessoas que tenho a minha atuação profissional devido à escola de pesca, devido aos professores que eu tinha lá, que me motivaram, que me mostraram a paixão pela pesca, a paixão pelo mar, a paixão pelo pescado em si, e eu sou grato eternamente a isso. Hoje eu estou numa situação um pouco diferente do mar, mas atuando com pescado ainda. Hoje eu trabalho com tilápia, né, no cultivo, e é bem diferente do que a gente ia lá na escola de pesca. Mas a base com que eu tive lá atrás é ímpar, é indiscutível. E eu sou muito grato. Até hoje eu tenho contatos com os antigos professores, o Tião, o Nelson, são os dinossauros da escola de pesca. São pessoas que o nome escola de pesca já remete a eles, né? Então, e são ótimos profissionais e ótimas pessoas. Até hoje eu tenho eles no meu contato do WhatsApp, a gente troca mensagens. A gente tem um grupo de ex-alunos da escola de pesca. Então, a escola de pesca ela marcou muito a minha vida. Eu entrei na escola de pesca em 1987. 1987, se não me engano. No primeiro ano da escola, estudei lá em 1988, 1989. E como o salário era muito atrativo, então vieram professores de diversos lugares para cá. E assim, esses professores, a maioria deles tinham saído de uma formação universitária, então assim, uma coisa para a época, para a década de 1980, muito influenciado pela esquerda, né? Então eles tinham uma visão assim bem comunista, bem socialista, e isso influenciou muito o meu jeito de ver o mundo, acho que de muitas das pessoas que estudaram lá. Era uma educação libertária, assim, eu lembro que, por exemplo, a gente, na hora do almoço, os portões da escola não ficavam fechados, então a gente podia almoçar e depois ficava, então a gente jogava bola, brincava na ilha, que ficava do lado da escola, enfim, a gente podia fazer o que a gente quisesse, então assim, era uma grande novidade para a época. Eu lembro que aprontei um dia e o professor me colocou para fora da sala, quer dizer, colocar para fora da sala naquela época seria um escândalo, e lá era uma coisa que... Então, assim, era um modelo de ensino bem diferente para a época e que me influenciou, inclusive, porque eu sou professor e acabei que boa parte daquelas ideias eu trago e coloco na minha profissão.
Então, além assim da educação formal, a escola tinha a educação tecnológica, vamos usar essa expressão aqui, que era essa educação voltada para a pesca, né? Então, eu fui pescar 2 vezes, pescar peroá 2 vezes no barco da escola. Foi uma experiência muito legal, muito rica, muito interessante. Eu, apesar de ser neto de 2 famílias de pescadores, eu nunca tinha ido pescar no alto mar. Então, foi um aprendizado muito interessante. E eu fazia rede de pesca. A gente aprendeu a fazer rede de pesca. Então, assim, quando a gente jogava bola, eu que fazia as redes, as traves. Era uma coisa muito bacana, muito legal. Um aprendizado. Quando a gente fala com as crianças sobre fazer IFES, eles falam assim: fazer o IFES lá é curso de pesca. Mas conhecimento nunca é demais. Eu aprendi a fazer rede, por exemplo, nunca precisei usar, mas é um conhecimento muito interessante. Acho que não, pelo contrário, né? Só vem acumular. Na escola, por exemplo, eu aprendi a nadar, né? Um nativo que não sabia nadar até 12, 13 anos, e aprendi a nadar com a professora Ellen Carreira, que era professora de educação física, até hoje ainda trabalhando no município. E a professora Ellen, a gente fazia a aula de natação na praia. Então, cara, uma coisa assim, surreal, né? Isso, eu estou falando de 1988, 1989, final da década de 1980. Quer dizer, então, uma experiência incrível. Acabou que eu segui uma carreira política depois, me tornei vereador e acho que teve uma influência muito grande na minha vida, todas essas minhas opções, essas minhas escolhas aí. Esse meu caráter aí foi formado por esses 3 anos que eu passei na escola de pesca. A escola de pesca era uma das poucas escolas no país que eram uma escola técnica voltada para pesca. Então, a região tem um polo pesqueiro importante no sul do estado, e o reconhecimento disso foi a construção da escola de pesca, um projeto que depois acabou que ele não nos últimos anos ele ficou desacreditado pela comunidade, principalmente pela comunidade de Piúma, né? Talvez tinha até muito prestígio em Itaipava, Itaoca, mas em Piúma o projeto ficou sem prestígio com a comunidade, por uma série de fatores, mas eu não tenho dúvida que quando o governo federal resolveu fazer 7 institutos federais no Espírito Santo, escolheu Piúma em um IFES voltado para a pesca, foi sem dúvida um legado da escola de pesca, né? Foi uma continuação da escola de pesca, um legado um legado riquíssimo, não só para Piúma, mas para toda a região. O IFES recebe alunos aí, inclusive de Conha, por exemplo, que não tem nem praia, né? Mas acho que enfim, acho que o IFES é a continuação, sem dúvida, da escola de pesca. Acho não, isso eu tenho certeza. Em junho de 2005, a escola foi municipalizada, passando a estar sob a responsabilidade do município, e assim esteve até o encerramento de suas atividades em 2009. Ao longo de sua atuação, a Escopesca enfrentou grandes desafios e entraves, porém, cumpriu um importante papel na região e deixou um riquíssimo legado na formação profissional voltada à cadeia produtiva pesqueira. O IFES Campus Piúma é uma unidade do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, instituição integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída pela Lei nº 11.892, sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 29 de dezembro de 2008. Foi implantado em 16 de julho de 2010, no lugar onde antes funcionava a Escopesca. Sua implantação no município está diretamente relacionada ao contexto histórico de expansão dos institutos federais no Brasil, e especialmente no Espírito Santo. Atualmente, oferece os cursos de técnico em pesca e técnico em aquicultura, ambos integrados ao ensino médio.
um curso de complementação pedagógica voltado à formação docente por meio da Universidade Aberta do Brasil, um curso de bacharelado em engenharia de pesca, na modalidade presencial em regime integral, um curso de pós-graduação lato sensu em controle de qualidade e segurança de alimentos, ofertado na modalidade EAD, com encontros presenciais semestralmente. Bom, então, enquanto professora de História, não é? Vou contar um pouquinho de história do IFES Campus Piúma. Assim, o Campus Piúma é uma instituição relativamente nova, recente. Ele está dentro de um projeto de expansão do governo federal, dos institutos federais, né? O campus, ele acontece na virada de 2009. 2009 tem uma autorização, então o ano de 2010 é o ano da implantação, né? Então você tem uma fase de obras que foram sendo construídas no campus Piúma, né? Uma parceria do Instituto Federal com a Prefeitura, com o governo do Estado. Nós estamos num lugar que é extremamente simbólico para esse eixo que nós estamos, porque nós estamos no espaço que era a antiga escola de pesca do município, né, que tinha uma proposta voltada para o ensino fundamental, né, até o que hoje é o 9º ano. Então, a gente tem também um simbolismo, né, de ter recebido do município uma responsabilidade, essa escola de pesca. Então, foi feito um trabalho, né, de recuperação desse espaço onde a escola de pesca, que hoje funciona os nossos laboratórios, e foi construído um novo prédio. Então, nessa primeira fase, quando chega ali em julho de 2010, inaugura o primeiro bloco e o nosso primeiro curso. O nosso primeiro curso, o primeiro curso regular, foi o curso técnico, ele era subsequente, né, para quem já tinha ensino médio, mas ele funcionava concomitante também, em parceria com a Escola Filomena. Os alunos que estavam na Escola Filomena podiam fazer, no ensino médio, podiam fazer o curso aqui. Mas antes de ter esse primeiro curso regular, nós tivemos alguns cursos FICs, né, cursos de formação rápida voltado para a comunidade ali, nessa área mais de processamento de pescado. Então, o campus ele começa, isso foi em 2010. Em 2011, né, nós lançamos as nossas primeiras turmas do integrado, né, que é o ensino médio integrado à educação profissional, uma turma de pesca e uma turma de aquicultura. Continua a construção do campus, né, e aí tem em 2012 a entrega do prédio pronto, que é o ano que também abre o nosso curso superior, que é o curso de engenharia de pesca. Então, só nesse ponto, falando de contribuições à sociedade, a gente já tem um marco. Era uma área que estava abandonada, a escola de pesca estava abandonada, ela estava desativada tinha algum tempo. Então, há uma ocupação territorial de uma faixa contínua aqui na Praia Doce, o que vai trazer uma urbanização para essa região de Piúma. Essa região era uma região que as ruas eram sem calçamento, que tinha bastante casas abandonadas. Então, hoje, se você chega e olha onde está o IFES, você vê uma urbanização. O IFES em si, ele já ocupou um espaço, uma faixa bem considerável territorial. E aí a gente tem calçamento de rua, casas que são reformadas, comércios que vão surgindo no entorno. E antes de falar da educação propriamente dita, então tem esses impactos, né? Esse impacto na cidade. Então, quando o IFES chega, o IFES ele foi projetado para ter um número significativo de servidores. Hoje a gente tem em torno de 50 professores, quase 50 técnicos administrativos, e sem falar, a gente está aí nos 25 terceirizados e já foi mais terceirizado. Então, isso também traz um impacto para a cidade, gera emprego, né? Então, o terceirizado é todo da região. Os servidores administrativos, alguns são da região, mas mesmo aqueles que não são da região, como professores,
muitas famílias vieram morar na cidade. Então, esse movimento, o comércio da cidade, movimentou aluguel na cidade, escola, uma série de benefícios financeiros que essa instituição traz. Assim como você tem mestres e doutores entre os docentes, nós também temos mestres e doutores no corpo técnico. Não é só professor que tem qualificação, não. Né? É uma política institucional de qualificação. Então, você traz uma equipe qualificada. Então, você tem uma estrutura diferenciada, né? Uma estrutura de espaço físico, de laboratório, de auditório, biblioteca, quadra. Então, você possibilita a vivência do aluno em vários espaços, em vários projetos de pesquisa, projetos de extensão, visitas técnicas, viagens de estudos. Né? Então, o aluno ele passa a acessar um tipo de ensino diferenciado na região. Isso abre caminhos para esse aluno ele passar a desenvolver uma série de habilidades. Então, quando ele faz uma prova como uma Olimpíada, ele tem bons resultados. Quando ele vai para uma prova como o Enem, a gente tem bons resultados. Então, ano a ano, o que a gente vai observando dos alunos dos nossos cursos integrados? Que eles vão acessando vagas concorridas, vagas de medicina, de direito, vagas em cursos super concorridos na universidade pública e vagas na universidade na particular com bolsa integral. Então, isso demonstra assim, que o ensino é um ensino de qualidade. Uma outra coisa é que esses alunos eles também têm acessado o mercado de trabalho. Bom, o que me motivou a estudar no Instituto Federal, no IFES Campus Piúma, foi toda a sua qualidade de ensino, o peso de ensino que traz com esse nome, Instituto Federal. E isso me proporcionou muitos pontos positivos na minha vida acadêmica. Então, a minha motivação, desde quando eu fiz a prova, ao entrar, foi a minha principal expectativa, que é a qualidade de ensino do Instituto Federal. E os professores extremamente qualificados, capacitados, estudados no assunto, e isso me ajudou tanto a me preparar para a faculdade, para a vida acadêmica. Então, se eu fosse resumir, lá atrás eu via o IFES como um preparo para a sua vida, para a vida adulta, para a vida profissional, que de fato foi o que aconteceu. Então, independente do curso, a qualificação do ensino dos professores foi excepcional. Bom, o IFES Campus Piúma ele me deu uma contribuição tanto profissional quanto pessoal muito grande, né? Na questão profissional, foi através do curso técnico em peças que eu decidi qual seria a minha carreira profissional, qual seria o curso de graduação que eu queria cursar, que também foi aqui no IFES, né, que foi a Engenharia de Pesca. Então, dentro do meu ensino médio técnico, eu consegui assimilar aquilo que eu queria cursar para o resto da minha vida, aquilo que eu queria trabalhar no decorrer da minha vida. Eu achei a minha profissão aqui dentro do IFES, né? E não só eu, muitos amigos meus também tiveram essa mesma ligação com o IFES, tiveram esse mesmo contato presente das disciplinas técnicas e escolheram a engenharia ou algum ramo que foi estudado nos cursos técnicos para seguir a sua carreira, né? Então, eu acho que esse crescimento é muito importante para o IFES dar para a gente. O IFES amadurece muito a gente, né? Apesar de ser um ensino médio, a parte técnica do ensino médio, ela mostra um pouco para a gente do mercado de trabalho, o que a gente pode fazer no mercado de trabalho, quais são as nossas funções no mercado de trabalho, de acordo com o curso técnico que a gente escolhe seguir, né? E a gente sai preparado, a gente já sai um profissional, a gente sai com um diploma de técnico, a gente já sai podendo atuar no mercado de trabalho. Isso para um jovem ele que sai daqui com uns 18 anos é uma coisa muito importante, né? Você já sai se possibilitando arrumar um emprego bacana, com um salário bacana, né? Podendo ainda cursar alguma faculdade e já trabalhando num emprego bom, né? Então, eu acho que esse crescimento profissional foi muito importante que isso me deu. E pessoal, o IFES me ajudou muito a me moldar como cidadão, né? Graças a Deus, eu tive
um ensinamento muito bom dos meus pais, da minha família, mas o IFES me complementou muito nessa formação, né? Eu aprendi a olhar a sociedade com outros olhos no IFES, através das aulas, por exemplo, as matérias através das próprias matérias técnicas, né, como, por exemplo, extensão pesqueira, a gente começa a entender um pouco mais como são as dinâmicas das comunidades pesqueiras, a gente começa a entender as dificuldades que aquele pessoal passa, como a gente pode resolver aquilo, como a gente pode entrar na comunidade e sanar alguns problemas. Então, isso me abriu muito essa porta também do cidadão, me moldou muito como cidadão, não só através das técnicas, mas também das matérias curriculares, como história, sociologia e as demais, assim. Então, o pessoal foi esse molde, essa formação cidadã que o IFES muito bem trabalha, que me ajudou bastante também. Bom, as aulas eram muito dinâmicas, né? A gente tinha bastante aula, sala de aula, né? Como de praxe. Também tinha umas aulas técnicas, aulas práticas, que eram fora da sala de aula. Os professores levavam a gente para fazer visitas técnicas, muitas aulas na praia, aulas de arrasto, aulas de visita ao Costão Rochoso, né? Eram muitas aulas práticas que quebravam um pouco dessa monotonia de sempre estar em sala de aula, né? E também aquelas matérias que precisavam estar 100% em sala de aula, que não tinham como fazer essas atividades práticas, os professores também visavam muito essa parte de tentar quebrar um pouco dessa rotina, de fazer com que aquela aula, por mais maçante que ela fosse, ela ficasse uma aula bacana do aluno estar ali presente, né? Aí entra muito, eu acho, do profissional, do professor, né, que conta muito nessa hora, que eu acho que é uma coisa que agrega muito valor aqui no IFES, é isso, que faz as aulas terem mais sucesso aqui no IFES, é isso, o profissionalismo dos professores, né? A contribuição que o IFES Campus Piuma ele dá para a região e para o município, ela é muito grande. Conheço donos de hotéis, donos de pousadas, donos de prédios, de casas que vivem de aluguel, que uma das coisas que mais impactou a região com a chegada do IFES foram o crescimento dos aluguéis, né? Muitos alunos vêm de fora para poder estudar, muitos profissionais vieram de fora para poder estudar e precisaram ou comprar casas, ou comprar apartamentos, ou alugar casas e apartamentos, né? Então, para o setor imobiliário, foi um crescimento muito bacana. Também consequentemente foi movimentando os comércios locais, supermercados, lojas, né? Então, essa chegada de pessoas de fora em Piúma, através do IFES, também movimentou economicamente a cidade. E, além disso, a gente também possui a contribuição científica, né? Com vários profissionais, com muitos alunos e projetos estudando e trabalhando em diversas camadas da região, na pesca, na aquicultura, no processamento do pescado, com as marisqueiras, com os pescadores, através da extensão. Então, isso também é uma contribuição muito grande para a região. A gente começa a entender um pouco melhor, através desse trabalho científico exposto pelo IFES, a gente começa a entender quão importantes são essas áreas para a nossa região, né? Tudo que essas pessoas ou essas profissões elas trazem de benefício para a nossa região, para o nosso município, como o município se molda através, por exemplo, do município de Piúma, como ele se molda através da pesca, da atividade pesqueira, como é importante a atividade pesqueira para o município, né? Eu ainda acho que tem muita coisa para crescer. Eu acho que, principalmente nessa parte científica, nessa exposição de trabalhos científicos, nessa contribuição científica para a região, o IFES ele tem muito, muito, muito mais a oferecer. Os projetos não param, né? Professores estão sempre aprovando projetos, muitos bolsistas estão em campo. Então, acho que essa contribuição científica, que é uma das principais ideias do IFES, que o IFES é implantado para fazer essa extensão, esse trabalho de pesquisa também, tem muito a crescer ainda aqui na região e no município de Piúma. Os relatos memorialísticos, embebidos de subjetividade e espontaneidade, até aqui apresentados, são valiosos à medida que revelam as marcas das experiências vividas, tanto na Escopesca quanto no IFES Campus Piúma. Esses relatos, aliados às demais informações compartilhadas, trazem à tona indícios de uma rica prática pedagógica,
alinhada a uma perspectiva progressista de educação. Ao mesmo tempo, indicam que os resultados da atuação dessas duas instituições marcam de forma incisiva a história da formação para os ofícios ligados à cadeia produtiva pesqueira, não só no município, mas em toda a região, e evidenciam e valorizam a cultura e identidade local. Este vídeo é o resultado de uma pesquisa de mestrado intitulada A Formação para o Ofício da Pesca no município de Piúma, da Escopesca ao Instituto Federal do Espírito Santo. Trata-se de um resumo e não exaure a história sempre em construção da formação profissional voltada à cadeia produtiva da pesca no município de Piúma e sequer abarca todos os dados produzidos ao longo deste trabalho. Se você se interessou pelo tema e deseja conhecer melhor a nossa pesquisa, basta acessá-la no acervo do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Instituto Federal do Espírito Santo.